Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o seu podcast do mundo da velocidade. Um programa hoje pra lá de especial. Quem já tá vendo pelo vídeo já viu aqui quem é o nosso super convidado. Se você tá ouvindo pela plataforma de áudio, eu já anuncio pra você. Primeiro, eu sou o Thiago Alves, estou mais uma vez com o Nelsinho Piquet, com o Christian Fittipaldi e estamos com ele, senhoras e senhores, estamos com Rubens Barrichello. Bicampeão da Stock Car, 19 anos de Fórmula 1, uma carreira imensa pela frente. Rubinho, que demais ter você no nosso programa. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. É um prazer. Tenho visto, tenho dado muita risada com vocês, então vai ser um prazer contar. Falei pro Christian que eu ia falar umas verdades aqui. Opa, hoje. Isso que nós queremos, hein, seu Christian? Tudo jóia? Vocês têm história juntos, hein? Gostei que ele veio com a camisa de campeão. Boa. Eu tinha falado pra ele, vem com a camisa do campeão. E eu sou tão legal com você, Rubens, que eu trouxe teu capacete. Esse aí é acervo pessoal. Exatamente. Olha Esse só. daí eu ganhei de Rubini. Quando foi que a gente trocou o capacete? Esse aqui é de... Não, esse daí é de 98 da Stuart, né? Isso, 97 e 98. Então, e você me deu um da Índia ainda. Eu te dei um da... Deve ter sido da mesma época. 97, 98, isso, por aí. Hoje você tem tanto capacete assim? Não. Eu também não, assim, não tem muito. Porque a gente foi trocando, foi dando, daí os capacetes foram sumindo. E mesmo porque na época da... Bom, na minha, né? Na época da Indy, da Fórmula 1, a gente ganhava 10 capacetes por ano. Hoje em dia eles dão o quê? 1, 2, 3 no máximo. E eu vi que eu não tenho todos os meus, um por ano, não tenho todos. Fui checar na casa da minha mãe, fui checar na casa do meu pai. Isso daí é longe. Mas deve perder conta também, né? Porque... foram 19, mas é que eu não, assim... Você não presta atenção, tipo agora, ganhando título e tal, os meninos pegaram o meu sapato, a minha coisa e falaram, isso aqui vai guardar e a gente vai fazer em casa, não sei o que, pegou o capacete, eles falaram que vai colocar o troféu e tal, porque eu nunca fiz isso, eu nunca tive essa disposição de pensar que... A gente pensa nisso só depois, né? Muito depois. Na hora a gente esquece de fazer essas coisas. Um que eu vi legal, um vídeo no YouTube, foi do Romain Grosjean. O Grosjean, ele tem um estúdiozinho na casa dele que ele tem uma arara com todos os macacões, um por ano, da época de Fórmula 1 e da Fórmula Indy também dele. Então tá penduradinho, mais ou menos como no nosso cenário aqui, mas tem um por ano da época Eu tenho muito ainda macacão Ferrari que eu uso para leiloar para institutos, para o meu instituto, para situações assim. A Ferrari eram 3 macacões por corrida. Uau! Então, aí você fica com um acervo grande. Rubinho, começando o nosso bate-papo, recentemente você venceu a Stock Car pela segunda vez, bicampeão, 50 anos de idade. Da onde vem essa motivação para continuar acelerando, ganhando do pessoal mais jovem, ganhando título? Da onde vem essa motivação, Rubinho? Assim, não dá para não definir como amor aquilo que eu faço. Eu acho que é tanta gratidão de ter me encontrado tão cedo, eu brinco, né? A gente brinca com o Christian que ele é mais velho, mas eu comecei antes que ele. Eu comecei uns 6 meses antes, mais ou menos. 1 ano, 6 meses, por aí. Então, e assim, eu sou completamente apaixonado por essa adrenalina, pela busca. Então, por exemplo, eu na sexta-feira não passei pneu novo na corrida de Interlagos. E aí o Dudu falava pra mim assim, como que você consegue, pai? Como é que você sabe onde você tá? Como é que... Isso faz parte da adrenalina, da imaginação, do self-control, né? De você se controlar e ver. É uma emoção tão grande viver isso e ter a gratidão de poder viver isso, né? O meu fim de semana, ele foi, au concurso, o melhor fim de semana que eu tive de corrida, porque... Da carreira, porque caramba. eu tive a chance de levar meu pai, eu tive a chance de levar minha mãe. Foi quase que uma reunião de Natal mesmo, assim, sabe? Quando a gente passa o ano inteiro viajando, se dedicando a uma coisa, a outra, e eu não conseguia tê-los tão perto. E ali, quando eu abri o olho, eu vi que as pessoas que eu amo estavam lá. Então, foi uma conquista. Você fala assim, pô, Rubinho, mas pô, você ganhou lá Fórmula 1 e tal. A gente que dá a conotação da Fórmula 1 ser maior que uma Stock Car. Mas, na realidade, a felicidade é de momento, né? E, para mim, aquilo foi muito, muito, muito especial. Bacana.
Fiquem à vontade também para caber curiosidades. Uma coisa que eu sempre, quando eu era companheiro do Rubens, até 3 anos atrás, uma coisa que eu sempre falava para ele que eu admirava mais até do que pilotagem, tudo isso aí que é uma coisa óbvia, mas a relação que ele tem com os filhos dele, é uma coisa que eu não tive com meu pai. Assim, meu pai teve uma vida bem diferente. Depois que ele parou de correr, nunca quis acompanhar muito. Ele me acompanhou, óbvio, na Europa até eu chegar na Fórmula 1, mas depois daquilo, de NASCAR, Fórmula E, qualquer coisa, meu pai encheu o saco um pouco de pista, né? Então essa vida que ele passa com os filhos dele é muito legal. É uma coisa que, ao mesmo tempo, a gente sempre conversa muito sobre eu não ter tido filho ainda, eu já tô com, sei lá, 37 anos, que é uma coisa... Tudo isso já? 20 a menos que você. Você tá velho. Tudo bem, vai. Que é uma coisa assim... A vida que segue, vai. Boa, porque eu dedico minha vida ainda à corrida, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse tido um filho cedo também, ele talvez poderia estar me acompanhando nas corridas e talvez estaria começando a andar de kart, isso, aquilo. Então, isso é uma coisa muito bacana que a gente... Quer dizer, que eu vejo que eu nunca vivi com meu pai, né? Tudo tem seu tempo, né? Na verdade, eu acho que é aquilo que eu sempre... né, eu e o Nelson, a gente teve... bem como o Christian, assim, para mim são duas pessoas com quem a gente... O Christian, nós já fomos os melhores amigos, os piores rivais, os melhores amigos, já teve de tudo, né? E o Nelsinho chegou num momento meio delicado, assim, para ele, saindo de Fórmula E, e a gente já conversou muito. Então eu realmente tenho uma gratidão ainda maior por ter esse relacionamento com os meus filhos. Mas eu já falei, né, para você, eu tinha uns 8 anos de idade quando eu estava assistindo televisão com meu pai, e meu pai me abraçou assim, e estava vendo futebol, não era muito a minha praia, tal, a família inteira jogava futebol, eu brinco, né, que fui eu que deu errado, porque os caras jogavam futebol, o Fefo adora jogar, e eu muito pequeno imaginei aquela cena para mim. Eu falei, você imagina que legal ter um filho onde você pode, o cara, passar um tempo com a gente e ficar assim. Então, eu acho que é muito, muito gostoso. Mas tudo tem seu tempo. Você ainda... essa coisa toda, a gente tenta mexer muito no nosso futuro, esquecendo do presente, né? A coisa mais gostosa é o momento de agora. E aí, Christian? Vocês se conhecem há pouco tempo, né? Um pouquinho. 1900, a nossa primeira corrida foi o quê? 82, né? Em Foz do Iguaçu. Campeonato Brasileiro de Foz do Iguaçu. Foi. Eu lembro direitinho disso daí. Eu tinha participado de uma prova em 81, foi em São Carlos, foi minha primeira corrida de kart. Você já tinha nascido, não? 81? Não, longe disso. Não, longe, então tá bom. Você lembra a sua primeira corrida de kart? Lembro. A minha primeira corrida... Onde foi? Interlagos? Aliás, que sensacional. Me mostraram outro dia uma foto, você pedalando com batatinha, com o Spitzer. Eu falo direto com ele. Então, esse cara dava pau em nós dois. Não, andava muito. Se ele não tivesse parado de correr, ele com certeza a minha primeira teria corrida, chegado lá. Eu cheguei em terceiro, não era um grid grande, eu acho que tinha uns 7 karts. Mas o Marcelinho, ele... O Spitzer, o Marcelo Argentino. Esses caras eram os que caras comandavam. E era júnior ainda, né? Naquela época não tinha essa coisa de júnior menor, cadete, era júnior. Você era jogado lá na júnior, depois passava para B e A, né? E a gente viveu... O Christian foi um ano antes, mudando, assim, né? E a gente foi... Para mim era um incentivo de ver o Christian na Fórmula Ford. Falou, opa, então o ano que vem é o que eu vou tentar. Daí ele ia pra Fórmula 3, daí ele foi pra Fórmula 3000, daí foi pra Fórmula 1. Ele chegou em 92, eu cheguei em 93, então foi bem isso mesmo. Porque na verdade, como eu sou alguns meses mais... Não, meses não, 1 ano e 3 meses mais velho que você, eu comecei a correr de carro... Antes, exatamente. 1 ano antes. Então... Na hora que a gente começou as nossas carreiras no carro, eu estava sempre 1 ano na frente. E a gente foi se encontrar de novo só na Fórmula 1. Na África do Sul, em 1993. Exatamente. Você ainda me deve aquele jantar. Aonde? Na África do Sul? Que a gente apostou quem ia classificar na frente. Não, fui eu que classifiquei na tua frente, na África do Sul. Peguei. Não, foi que sim. lugar você classificou? Eu acho que 12º ou 3º. A gente tem que verificar Vamos verificar agora aqui, vamos lá. A gente tem que verificar isso aí.
93, né? 93, né? Eu classifiquei em 14º. Então acho que eu classifiquei em 13º. Dá uma olhada aí. Vamos ver aqui, tô pesquisando. Foi a primeira corrida? Foi a primeira em Kaela mesmo. Aquela pistinha era boa, hein? Era Fala a bem verdade. legal. E já era modificada, né? Opa! Quem é que vai pagar a jantar pra quem? Peraí, tem que ver o grid de largada aqui. Peraí, Era desculpa. grid de largada ou resultado de corrida? Grid de largada. Grid de largada ou resultado de corrida? Eu não sei o que a gente apostou, mas vai no grid de largada que esse... Christian 13º, Rubinho 14º. Obrigado por ter me lembrado. Agora eu vou ficar cobrando de você. Saindo daqui a gente... Vocês dividiram a fila aí, ó. Então, mas aquela pistinha era boa. Era muito boa. Eu sempre E gostei. vão voltar de andar. pra lá, né? Ainda não na próxima temporada, mas tem interesse de voltar sim. Qual que era a Remodelaram parte pista. que você gostava mais daquela pista? Aquela quando freava lá em cima Tá. pra começar a voltar, Daí- aquele Uzinho que voltava, assim, era... Não, e daí tinha aquela de alta esquerda, era rápida aquela curva. Não era fácil flat, é Não, verdade. não era. É isso. E você sabe, eu tava em 7º, atrás do Berger, assim, sabe? Tinha umas coisas que tinha que se beliscar naquela época, né? Porque você fala assim, eu com a minha Jordinha tô mais forte que... Você via que o balanço daquela Ferrari não tava legal. Eu falei, vou passar o cara. Aí quebrou o câmbio. Quebrou muito. Quebrou o câmbio, exatamente. Quebrou o câmbio. Era câmbio H? Não. Não. A dele já era. Mas você sabe pedal que, shift. por exemplo, eu tive problema de câmbio na África do Sul, tive problema de câmbio no Brasil, os dois pararam. E quando a gente foi para Donington, que era a terceira corrida, tinha previsão de chuva, mas os caras, eu classifiquei em 12º, e aí os caras falavam, o Boutsen, o Capelli já tinha sido mandado embora. Aí o Boutsen entrou e falou, o Boutsen vai voltar pro... H. Não, era Sequencial. E aí ele vai pra gente acabar a corrida, porque a gente precisa acabar aquela coisa toda e tal. Aí eu falei, gente, o único sequencial que eu andei foram as 6 voltas com aquele motor Yamaha de 92. Não treinei. Não, é diferente, é uma tocada diferente, a mão pra lá, pra cá. Eu falei, cara, eu prefiro arriscar. E aí o fator que me deixou fora da prova foi falta de gasolina. Mas não foi, o câmbio acabou tranquilo. Essa história é maravilhosa da falta de gasolina, que era a desculpa oficial foi, né, pressão de combustível. Sempre assim. Mas vocês conscientemente largaram sem combustível. Como que foi pra você? Não, porque os bastidores dessa chuva, prova. você tem um cálculo Consome realmente menos, consome menos. Então o cara largou com menor. Só que eles esqueceram que tinha pneu slick no momento de pista molhada, entrava muito controle de tração. Mas Quando entra muito controle de tração, gasta muito. E aí Não, e também quando a gente estava trocando de pneu durante a corrida, Então. a pista chegou a secar. Então o teu ritmo era muito mais rápido. Exato. Consequentemente, você acabava gastando Isso. muito mais combustível do que se só tivesse correndo na chuva o isso. tempo todo, que não foi o caso. Quantas vezes você deve ter trocado de pneu? Umas 3, 4 no não, mínimo? acho que você até parou pouco, se você lembrar daquela. Eu parei 7, 8 vezes. Então, Porque eu até brinquei, falei, fiz 2 corridas, não fiz um pit stop, que saco. Aquela corrida, que eu fiz de pit stop. Então, mas são memórias muito boas. E juro pra você que é uma verdade. Tem um momento que eu olho assim, o P3, eu falei, nossa senhora, passei o Prost, mano, não é possível. Aí eu tô indo, aí eu vejo o P2. Caramba. E aí eu falo assim, cara, não é possível. Aí eu vejo o Senna atrás. Falei, nossa, P1, vou passar P1. E tipo, o Ayrton tava me dando uma volta. Eu era P2 mesmo, mas ele tava me dando uma volta. Você fechou ele? Não, eu queria disputar, né? Falei, não, é o chefe, mas vamos... Ainda, quando ele bota do lado, logicamente eu não fechei. Ele tava muito mais rápido. Mas eu era segundo na prova, tomando uma volta. Engraçado que essa época você tinha carros com câmbio H, uns com câmbio na mão no volante, outro sequencial, que você tinha de diferenças naquela época, né? Duas equipes menores para maiores. Meu pai falou que ele saiu da Fórmula 1 câmbio H, que né, era na Benetton os últimos anos. E já tinham carros com câmbio no volante. Ferrari A já Ferrari em 89. 89 começou. Cara, O Mansell no venceu Rio. no Brasil. No Rio. No Rio. Que até o Mansell troca de volante durante um pit stop. É verdade. Ele troca de volante. E como não tinha regulamento, acho que também tão fixo, tinham câmbios automáticos, né? Que uns não faziam um downshift ou não faziam um upshift. Então era... Eu cheguei a guiar com a Ferrari, que você apertava um botão e caía tudo. Caia tudo automático. Só que eu não gostava porque bloqueava muito as rodas traseiras. Então eu sempre fui um cara que freava
meio querendo aquela traseirinha boa mas o Michael usava direto. E até os motores eram diferentes. Você tinha motor V10, motor V12, motor V8 naquela época também. Sim. Tinham motorizações diferentes. As diferenças eram muito grandes. De carro de performance. Você lembra que posição você chegou na África do Sul nessa primeira prova? Quarto. Quarto lugar, hein? Cheguei em quarto de Minardão. Numa prova que começou a chover, né? Não, choveu no final da corrida. Eu lembro disso. Bons tempos. Bons tempos. Rubinho, você comentou do Schumacher, das diferenças. A gente sabe que tem um comparativo muito grande de vocês, assim. Como que hoje você vê a relação de Fórmula 1, todos esses anos de carreira que você teve, não só na Ferrari, mas de Fórmula 1? Como que você hoje enxerga o seu legado nas pistas, já que a gente está tanto tempo sem um piloto brasileiro na Fórmula 1? Como que você vê hoje toda a sua carreira de Fórmula 1? Eu acho que hoje é reverenciado porque nós estamos vivendo uma dificuldade de ver um brasileiro lá. Então, quando o piloto fica 19 anos, começam a dar um valor maior, né? Não tenha dúvida que o sonho era que pós-Senna a gente pudesse ter ganho um campeonato, não só comigo, mas com todos que passaram por lá. E assim, eu tenho muito orgulho de tudo, porque mais do que qualquer outra coisa, a gente lembra de um começo, né? Se você perguntar pro Christian como era o Christian no último box, aí tinha um do meio, o Luizão. Você viu o Luizão na pista? Na pista, vi. Então, o Luizão, lá no estoque, vi. Então, ele dorme no Formol, inclusive, então, né? Tá exatamente igual. Exatamente igual. E assim, são pessoas que passam... E aí o meu box... Esse começo era uma... Assim, eu ouvi muitas vezes do meu pai falando assim, filho, pode ser que a gente não vá pro brasileiro, a gente não tem dinheiro. Eu já fui para brasileiro com um motor, eu já fui com 7 motores. Então eu vivi já um pouco de tudo. E depois de você chegar e se manter lá por todo o trabalho realizado, quando, por exemplo, eu fiz um teste no mesmo pneu que o Michael, e aí na Ferrari, e aí saiu lá eles em reunião e eles falando alguma coisa do pneu e tal, eu falei, você vai me desculpar, mas não é assim, é assim, assim, assim. O cara me ouviu, falou assim, esse menininho novo, o cara ultra campeão do mundo aqui. E aí quando eles começaram a me escutar, eu cresci muito, como eu virei, né, do menino para homem, digamos assim, dentro de uma história muito bonita. Então eu tenho muito orgulho. Eu acho que essa coisa de legado, essa coisa de... Para mim o meu maior legado é repassar os princípios que meu pai me passou, é poder contar as histórias, é poder ter vivenciado muita coisa, mas não... Assim, o troféu na instante é realmente muito legal porque ele te traz memórias, mas é dar continuidade a um processo todo, sabe? De reconhecimento, de caridade, de bondade, de lealdade. Para mim, isso vale muito mais do que qualquer troféu. Sensacional. Voltando às suas 19 temporadas de Fórmula 1, é claro que é muito fácil a gente fazer uma análise depois que tudo aconteceu. O que você teria feito diferente? Olha, essa é uma pergunta que eu tenho de verdade tanto orgulho. A gente pode entrar na polêmica da última curva da Áustria, por exemplo. Você faria diferente? Não tem como. Se você tivesse lá ouvido o que eu ouvi, você também teria feito, não teria, sabe assim? Foram as 8 piores voltas da sua vida? Não foram as piores, foram decepcionantes. Tá. Porque aquilo foi... Eu já falei muito disso, né? Isso é muito polêmico e daí tem que tomar cuidado com o que fala, porque sai a manchete lá do próximo, né? Como se fosse... Essa coisa não me machuca mais, porque eu realmente me limpei com tudo isso. Não tem... As pessoas que falam que não fariam, não tem a mínima ideia do que é aquilo. Não, porque você se vendeu. Já vieram me falar que eu me vendi naquele coisa. Eu saí do carro, vomitei de raiva.
de decepção de uma pessoa que tinha falado no ano anterior, porque isso é verdade. O ano anterior, na mesma pista, a luta era pela segunda posição e eu tava pegando o Coulter. E aí eles pediram para deixar passar pro Michael chegar em segundo por causa do campeonato. Ok. Eu falei, se eu tivesse ganhando, o que aconteceria? Ele falou, não, se tivesse ganhando, a gente nunca pediria. Esse foi a minha maior decepção. Essa era o meu ponto que eu ficava batendo. Eu falei assim, mas gente, a 300 por hora não é possível. Vocês falaram para mim. Não, veja bem. E ficou naquele negócio. Então, o que eu faria diferente? Eu faria nada. Não faria nada, porque para mim, eu errei para depois acertar, ou eu dei sorte, né? A gente fala assim, pô, Rubinho na chuva é mágico e tal. Eu dei muita sorte nas decisões. Manicure lá, quando eu classifiquei na pole com aquela Stewart, o cara falou assim, não, vai demorar para chover. Eu falei assim, cara, eu não sei, mas tem alguma coisa me falando que eu preciso ir pra pista agora. O cara falou, então vai. E eu saí, foi eu, Pani, se eu não me engano, o Alesi e o Frentzen, que foram nos começos, foram os 4 primeiros do grid. Mas você vai falar, um mago sabia... O cara ligava para aquele aeroportozinho de Nevera ali para ver, oi, aí, o que você acha? Tá vindo a frente fria ou a chuva? Não tinha, não sabe? São tem um coisas meme assim. hoje da Fórmula 1 que é o chuva em 10 minutos, né? Então, sempre tem o chuva em 10 minutos e não chove 10 minutos. Então, passa do lado. Então é uma... Não tem, eu não faria nada diferente, porque a gente conhecendo, né? Você pode... Né, essa pergunta pode até ser repassada para você, se teria alguma coisa. Do fundo do meu coração, todas as minhas dificuldades, todos os momentos, eu me lembro meu pai falando, não sei, foi antes de você chegar, mas ele chegou para mim e falou assim, tá todo mundo indo pra pista na chuva, o pai não tem dinheiro para te dar pneu de chuva, você quer ir? Pode ir. E foi o que eu fiz. Aí eu vou ganhar minha primeira corrida com pneu slick na chuva. Parece e todo mundo chamando de louco, né? E parecia que meu pai tinha uma bola de cristal, de saber e tal. A gente não imagina isso. Então eu realmente não mudaria nada. Você teria tomado alguma decisão diferente em relação às equipes que você passou na Fórmula 1, indo primeiro para Jordan, depois para Stewart, daí Ferrari? Isso talvez sim, porque o meu lema sempre foi a lealdade. Eu deixei de ir para uma Benetton em 95 porque o Ed Jordan que me deu a primeira chance, eu falei eu vou permanecer. E depois foi o próprio Ed Jordan que me mandou embora e nem pensou em situações. A situação financeira para ele era aquela... E aí... Mas na época você tinha alguém trabalhando com você ou a decisão era sua? O Geraldo trabalhou comigo em 93, 94, 95, 96. Mas ele trabalhava com você de tomar decisões ou a decisão, assim, o nosso negócio sempre foi muito pequeno. Então eu lembro do meu pai chegando e falando assim, filho, as equipes de Fórmula 3 são essas. Dick Bennett, Alan Docking, e a Arisco falou que tem o budget para isso. O que a gente vai fazer? Aí o Christian tinha passado por lá. Você ganhou. Eu ganhei corrida. Você Fórmula 3. Fórmula 3 eu cheguei em quarto, daí eu fui campeão de Fórmula 3000. Isso, então. Mas nessa época a gente vai um pouco pelos mais velhos, né? Tipo, o que os outros brasileiros, que a gente. Sim. Mas na Fórmula 1, as decisões, entre aspas, políticas, decisões da sua carreira, né? De onde ir. Tem um contrato aqui, tem um contrato ali. Eu vou me manter aqui no Ed Jordan, porque ele. Era você tinha alguém que você podia contar? Assim, não, era com meu pai. Era você com meu e seu pai. Depois o Frederico Delanotte, que trabalhava comigo, logicamente ele participava de todas as coisas que poderiam acontecer. Até porque muita coisa, né, como vocês vivenciaram, muita coisa não chega na gente. Para mim chegou um bilhetinho, eu estava na Stewart, em Mônaco, chegou um bilhetinho, um cartãozinho pequenininho escrito à mão assim, chegou dado, cara, fui ler assim e falou assim, reunião com Jean Todt numa quinta-feira no Hotel de Paris, pode? E o cara olhando para mim, foi assim, então, mas as coisas chegavam nas pessoas, né, então tinha muita... Não, porque eu tô perguntando porque o que eu senti de falta na minha época era ter alguém que tava ali
me ajudando. Sim. Tinha os meus interesses em jogo, né? Mas no caso não era seu pai? Meu pai não ia para as corridas. A gente, quando eu assinei para a Fórmula 1, que eu terminei a Fórmula 2, a gente tinha assinado para a Renault. Tinha acabado de ganhar o Campeonato do Mundo, a Renault me assinou para ser um piloto de teste no ano seguinte, depois correr 2 anos. Se você olhando assim, bom, a equipe acabou de ser campeã, te contratou por 3 anos. Não tem como dar errado, né? Melhor equipe. Só que, obviamente, era com o Flávio, que tinha mais 7 pilotos, ou 6 pilotos, sei lá quantos pilotos. Então, fora os interesses dele. Exatamente. Então, assim, meu pai, ingenuamente, achou que, beleza, tá em boas mãos, ele quer tudo do melhor. É lógico, se eu tivesse tido talvez um começo melhor, se não fosse o Alonso, meu companheiro de equipe, talvez tivesse sido o Kovalainen, porque ele mudou, né, de última hora, que era para ser ele meu companheiro de equipe, talvez teria sido diferente. Mas você vê todos os pilotos, o próprio Alonso, que tem o Flávio como, entre aspas, o empresário dele, ele tem lá o nome do espanhol lá, que tá sempre com ele, entendeu? Que é uma barreira entre ele e o Flávio, né? Você pega, sei lá, o próprio Leclerc, que tá trabalhando com o Nicolas Todd, eu tenho certeza que tem alguém... Tem um filtro. Tem um filtro. Esse filtro atua para absorver as coisas ruins e meio que falar só o necessário para você das coisas boas. Então... Mas isso tem coisa boa e coisa ruim, porque no final... Eu já cheguei várias vezes num lugar assim, pra tratar com um cara direto, que o cara falou assim, puta, graças a Deus você não tem um cara enchendo o saco que... Sim, mas porque às vezes ele faz coisa pela cabeça dele mas também. Você também, eu acho que naquela época chegava um pouco mais maduro. Hoje em dia tá chegando muito novo também, né? E é tanto acordo comercial acontecendo, é tanto dinheiro, tanta coisa que eu acho que não é talvez igual 20 anos atrás que era mais simples, eu vou te dar um né? exemplo. Eu quando 2005 na Ferrari, a corrida que eu decidi sair da Ferrari foi aquela que a Michelin parou em Indianápolis. E eram 6 carros. O que aconteceu naquela prova, que um dia eu vou contar no livro, e acho que eu já até te contei isso, mas eu decidi sair. E muita gente falou, cara, não vai sair. 2005 foi fraco para a Ferrari, 2006 vai ter carro bom, engole um pouco mais a seco, mas o meu caráter, eu não queria mais. Eu assim, tava preparado para ganhar um carro pior, mas que eu não tivesse situações que eu não podia mais crer. Né? Outro dia me ligou o Gabriele Delicoli, não sei se chegou a trabalhar com ele. O Gabriele foi um cara que veio de equipes menores e era meu engenheiro na Ferrari. Mas eu olhava para a cara dele depois de corrida e assim, eu já teve várias situações. Ele me ligou outro dia para falar parabéns pelo bicampeonato, mas eu falei para ele, você está me devendo um jantar onde você vai me contar finalmente coisas que eu não soube. E teve gente falando que depois, pô, você lembra aquela vez que você estava... na última corrida do campeonato, você estava correndo com o carro já do ano seguinte. Eu falei, o quê? Eu não soube de coisas que você ia meio cobaia, ia fazendo teste né, tomando um cacete, mas era um teste de um regulamento novo e tal. Então teve muita coisa que aconteceu. Tem decisões que eu acredito como você, que vamos supor que eu estivesse lá contigo, com toda a minha experiência naquele teu momento, né, de decisões e tal. Eu acho que a decisão tem que ser sempre sua, mas eu poderia ter uma influência positiva até para você falar, ó, então eu quero isso. Você vai falar por mim? Que as suas decisões acabam sendo influenciadas pelas coisas que estão acontecendo em volta, né? Se você tem uma manchete vindo só de um lado, você fica um pouco, né? Ainda mais está numa situação delicada, começo, isso, aquilo. Se você tivesse alguém lá te orientando, talvez realmente olhando para os seus interesses, né? Talvez te ajudariam a tomar a decisão. Eu não vou dizer que é certo ou errado, mas... Sim. Eu realmente não mudaria nada. O que eu aprendi durante todo esse tempo é parar de ler as coisas na imprensa. Eu parei de me automutilar, assim, porque tem muita coisa que te lidera a pensar. Assim, tem tanta coisa que tá errada, só que ficam falando tanto que você começa a acreditar. Né? Quando eu, por exemplo... estava sem emprego para andar para Brown, a Honda tinha fechado.
O que você lia... Final de 2008. Né? Os caras estavam fechados. Não, era o Bruno que inclusive tinha fechado, o Bruno Senna pro lugar e tal. E aí, uma hora eu liguei pro Rossi e ele falou assim, ó, deixa eu te falar, não tá nada fechado. Para de acreditar nisso e continua indo pra academia. Ele só falou isso. E aí eu botei dentro de mim que aquilo ia acontecer. E fiz o processo todo de ir pra academia. A própria Silvana, ela falou, esse cara tá louco. Não vai fazer... Uma pergunta um pouco diferente não vai fazer aqui. nada, mas aconteceu por causa disso. Porque eu tinha certeza que ia acontecer. Já que você tocou no nome do Ross Brown, eu não vou perguntar do pior, mas quem que é a melhor pessoa, talvez, dentro desse paddock, que você ficou 19 anos, quem que é a pessoa que talvez você ache que as pessoas têm uma imagem talvez um pouco ruim, porque ninguém sabe exatamente o que acontece lá dentro, e que você acha que a pessoa é de outro mundo, de boa, de confiança, de... Lá dentro não tem. Nenhuma. Lá dentro não tem. Nenhuma. Lá tinha um cara que trabalhava, que gostava muito de mim, que chamava Gary Anderson. Esse cara, do momento que ele me pegou como criança, porque eu cheguei com 19 anos, e comecei a fazer os testes e falando pra ele testava um gurney largo do lado, com ondas. Ele era bem doido, mas engenheiro. ele gostava do meu feedback. Projetista. Inclusive desenhou um dos carros mais bonitos da história da Fórmula 1, que foi um ou 2 anos antes de você chegar na Jordan. Aquela Jordan verde. 7-Up. Pra mim é o carro mais bonito da Fórmula 1. Pra mim também. Então, esse cara era especial e não foi dado o devido respeito, na minha opinião, para ele conseguir as coisas. Mas ele também ele era um cara para trabalhar com equipes menores para levantar. E por que você acha que tem tantas pessoas, de certa forma, pesadas ou ruins? Vaidade. Dinheiro, ego. Vaidade. É tudo aquilo que a gente vê. Eu no caminho para cá, por exemplo. A gente tá num dia, né, muito próximo do Natal, tem muita gente na rua, tem trânsito. Eu fiquei examinando, né? Eu te liguei para falar que que o trânsito estava pesado. A quantidade de gente que eu vi brigar no trânsito, se você pensar bem, brigar no trânsito é uma estupidez. Mas as pessoas, um fechando o outro, mandando o dedo, e tudo isso é meio vaidade. Você não... Qual que é o ponto? O que a gente faz? A pessoa que briga no trânsito, e não estou falando que eu não tenho esse tipo de coisa, mas é você se achar melhor que alguém. E assim, quando a gente fecha a viseira, a gente vai lutar pelo nosso melhor. Mas graças a Deus a gente vai encontrando pessoas, e você é uma delas, que desceu do carro no Velocitar. Eu falei assim, nossa, vai vir brigar comigo. E veio, me deu a mão e falou, que disputa boa. Por quê? Porque lá dentro a gente vai dar tudo, ninguém vai deixar passar. Mas quando a gente sai, a gente tem que ter aquilo que nos foi dado. Essa situação de troca. Não existe. Você acha que depois você foi para os Estados Unidos, foi correr de Indy. Você, tudo bem, não é NASCAR, mas já é meio caminho já da NASCAR, né? Já a cultura americana. Você acha que, a minha opinião sempre foi essa, que os americanos, de um mecânico a um engenheiro, a um chefe de equipe, lógico, são vaidosos também, mas eles são muito mais apaixonados pelo esporte do que o europeu. O europeu, desde o mecânico que está lá todo final de semana ao chefe de equipe, parece que ele é movido a dinheiro, a fama, e nos Estados Unidos não parece ter tanto isso. Eu concordo. E por que a Fórmula 1 hoje é melhor do que 10 anos atrás? Porque entrou um americano que abraçou aquela causa. A Fórmula 1, na época do teu pai, corria em Long Beach, corria nos lugares, mas era aquela coisa, ninguém conhecia muito e tal. Cara, na sua época, como nos Estados Unidos, ninguém ia pra corrida. Ninguém conhecia nada. Era aquela coisa de... Aquela prova de Phoenix lá, que ninguém sabia que ia ter a prova. O pessoal da cidade não sabia que estavam fechando a prova. Indianápolis. Indianápolis brincavam, né? Assim, você corria em Monza, a torcida contava quantos carros tinham na pista. Em Indianápolis, os carros contavam quantas pessoas estavam na arquibancada. Mas aí o que aconteceu? Um cara teve a humildade de ceder pelo amor ao esporte e conseguir uma coisa
que foi muito nova, que é o negócio da Netflix. Aí a criança começou a gostar. Aí a criança começou... Entendeu? Aí vai passando e é desse amor ao esporte que eu concordo com você. Os Estados Unidos, poxa, quando eu tava... Aquela corrida no Texas... que eu corri de truck e você de Indy. Eu corri de Indy. Você lembra? A gente esperando você acabar a corrida porque tava rolando churrasco, tipo assim, 11 horas da noite, e o dia seguinte é corrida. Então essas pessoas mostram o lado antigo, né? E é um lado mais humano do que o europeu, com certeza. O lado, quando você vai... eu tô vivendo agora uma situação com os meus filhos de ter que olhar no olho da pessoa e falar assim, será que ele tá falando sério ou não? Pra assinar meu filho pra uma... Cara, é a mesma coisa. É um mundo muito vaidoso. Ah, não, precisamos ver, vamos não sei o quê. Você não sabe se o cara tá falando sério ou não, entendeu? É difícil, muito... Se você tivesse que pontuar a sua maior chance de título na Fórmula 1, você acha que foi na Ferrari ou você acha que foi na Brown? Essa pergunta o Rubinho responde daqui a pouquinho, porque a gente vai aproveitar para fazer nosso momento pit stop. Nosso momento pit stop, vamos aproveitar que nós temos 3 pilotos que competiram na Fórmula 1, a gente quer saber um pouquinho de você. Começando com você, Rubinho, como foi o sentimento ali da primeira corrida na Fórmula 1? Cheguei no grande show, cheguei no paddock principal, como que foi? É uma loucura. Para mim, o momento que eu tinha no Christian um amigo que era perto, que eu tinha orgulho que ele estava lá porque a gente correu junto de kart, mas a hora que o Ayrton sai do box, lá na ponta, e eu tô sentado no meu carro com aquela televisãozinha, e eu vejo na televisão que ele tá saindo, eu fiquei num momento assim, será que eu olho ao vivo ou será que eu olho na televisão? E aí eu fiquei com meio dividido e eu vi ele passar. Para mim aquele foi um choque de realidade muito gostoso. E você, Christian? O meu choque aconteceu na hora que a gente foi fazer a foto de todos os pilotos. E geralmente era acho que na sexta ou no sábado, né? A gente sempre tirava uma foto na primeira corrida da temporada e na última corrida do ano. E daí quando eu fiz a foto e eu olhei para o lado e, nossa, era Prost, Ayrton, enfim, Boutsen, Alesi, Berger. Daí eu mexi a cabeça e falei, uau, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, aquele para mim foi o choque, foi quando caiu a ficha do meu primeiro grande prêmio de Fórmula 1, porque... Onde foi? Foi na África do Sul. África do Sul. A gente vinha desde moleque, né? Da época da corrida de bicicleta, daí a gente foi para corrida de kart, então você está sempre olhando para as provas de Fórmula 1 e você fala, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou chegar lá. E daí quando você chega, parece que foi muito mais rápido do que aquilo que você imaginava. Os anos passaram muito rápido e de repente você está, uau, lá você falou, o que é isso? E no fundo... são todos que nem você. É óbvio que alguns já tinham muita experiência, já tinham títulos, tudo, mas são humanos, todo mundo feito de carne e osso. E se eu pudesse voltar atrás, adoraria ter começado a Fórmula 1 com um pouquinho mais de experiência que eu tinha de uma maneira geral. Não é experiência no carro, experiência de vida. Então, o meu choque foi ter tirado aquela foto com todo mundo. Pô, quis ganhar a Fórmula 3000 no primeiro ano, dá isso, tá vendo? E você, Nelsinho? Eu peguei uma década, 2 décadas depois deles, né? O começo. Eu tive os 10 anos antes de chegar na Fórmula 1, tinha um jogo de PlayStation, de computador, e a primeira etapa era sempre na Austrália. E eu até fui para a Austrália em 2007 como piloto de teste, mas é totalmente diferente. Quando eu voltei em 2008 para fazer a primeira corrida, realmente parece que passou aqueles 10 anos de ficar jogando no jogo da Austrália, começar o campeonato, né? Vamos começar um campeonato novo, aí Austrália, primeira corrida, sempre, né? Seja do GP2, GP3, GP4, dos computadores ao PlayStation. E aí, de repente, você tá no carro andando lá. É lógico, pra mim era muito difícil. A Austrália é uma das pistas que você nunca treina, né? E na minha época não tinha simulador, né? Era videogame literalmente no PlayStation, então era praticamente nada. Mas foi uma sensação realmente muito... É difícil de expressar, né? Porque
Mas eu lembro que, cara, a primeira vez que eu fui sair do boxe, eu falei, cara, os últimos 10 anos fiquei jogando videogame, começando na Austrália, e agora a gente tá aqui, saindo do boxe de um carro de Fórmula 1. E uma coisa, você comentou bem de videogame, vale lembrar que no GP2, que acho que foi um jogo... me incluo nessa geração um pouquinho mais pra trás aqui, que muita gente começou, a capa do jogo era o Christian Fittipaldi. O Christian era a capa do GP2. Ele... que nunca gostou desse negócio. Nunca gostou. Ironia do destino, né? Então. Era engraçado, a gente ia pro shopping, jogar e tal. Nunca foi a praia, nunca... Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu joguei foi com o Pedro Henrique, não sei, um piloto que acabou falecendo num acidente de trânsito, Pedro Henrique Araújo. Lembro. E ele era viciado, e assim, os computadores, assim, não dá nem pra explicar. Ele já tinha um simulador com volante, com projetor na sala dele, e isso era a época de Interlagos, quando eu via andar de kart em 95, 6. E aí eles eram de Brasília, se mudaram para um apartamento, uma casa perto de Interlagos, só pro Pedro Henrique, que ele era muito bom. Era bom mesmo. Era muito bom. Era um daqueles. Foi aquele acidente que teve ele, o Neizinho, o alemão. E eu lembro, cara, como se fosse ontem, jogando Mônaco. Eu jogava no A, no Z e na setinha. Exatamente. Exatamente. Era mais fácil, porque você tinha a assistência, né, do que jogar no próprio volante. No volante, né? da época. Pô, eu hoje já enfrentei o Rubinho, quer dizer, estive na mesma pista que o Rubinho virtual algumas vezes, me passava várias vezes, mas como realmente mudou isso daí. Esse foi o nosso Momento Pit Stop, lembrando para você que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do país, com mais de 2.000 pontos de venda. Voltando do Momento Pit Stop, então a pergunta que ficou antes da nossa parada, Rubinho, qual foi então o momento que você teve, que nem o Christian perguntou, né, de a maior chance? Eu fui 2 vezes vice-campeão, acho que 2002 e 2004. Esses carros eram muito bons, mas teve um ano que eu ainda não estou respondendo a tua pergunta, eu estou só falando que passou meio desapercebido porque teve uma situação em 2003 que pouca gente sabe. O Michael sentou em 2003 no carro e ele deu 2 voltas e falou, cara, meu pescoço ainda não está pronto, não tenho que voltar para treinar. E eu fiz o desenvolvimento do carro em 2003. Aquele carro, assim, eu aprendi a guiar ele um pouco mais traseiro, eu sempre fui um cara mais do dianteirinho e tal, mas... Isso que em janeiro e fevereiro? Isso, aquela parte bem em janeiro. E ele, quando chegou, ele gostou do carro, não sei o quê, mas aquele ano eu ganhei Silverstone, eu ganhei Suzuka, mas eu tava liderando no Brasil. Foi quando acabou a gasolina. Isso. Esse ano, para mim, era um ano que, cara, eu quebrou a suspensão quando eu tava em segundo em Budapeste, bati com o Ralph na largada de Hockenheim. Esse ano era um ano que, sabe, a gente não tem que fazer isso, mas se dá aquela somadinha de ponto pra cá, pra lá... Aquele ano que tem a performance, mas aconteceram algumas fatalidades que... E não foi um domínio da Ferrari, porque eu lembro que não era um domínio. Montoya estava forte demais, teve até uma mudança no próprio Raikkonen. O Raikkonen estava muito bem de McLaren. Mas assim, do fundo do coração, 2009 foi um ano decisivo para eu entender o que o Jack Stewart falava. Ele falava assim, você vai entender que o processo mental vai mudar num clique e a tua mão vai relaxar. Então, sabe quando a gente tá ali naquela garra, na gana, e a gente tem momentos em que o carro até sai um pouco de frente porque você aperta o volante, que tem momentos que você tá ofegante, tem momentos que... E 2009 houve um clique mesmo para mim, porque eu me senti, eu falei assim, caramba, meu, quando eu guiei o carro a primeira vez, eu falei, esse carro foi feito para mim, eu vou ser campeão e acabou. Eu botei na cabeça. Aí fui fazer o primeiro treino, Button, não tava perto. Inclusive, se você lembrar, a hora que terminou o primeiro treino, eu te liguei, eu lembro disso como se fosse ontem. Falei, mas como é que vocês andaram tanto? Vocês estavam de tanque vazio, todo mundo de tanque cheio, tudo. Eu te falei. Daí você respondeu pra mim, não, o negócio anda mesmo, anda meu. Muito. E assim, pra mim, na minha cabeça, eu era campeão e acabou. Só que, quando a gente chegou no calor da Austrália, da Austrália, já tava mais quente e tal. Aí, putz,
o carro era muito bem balanceado, mas quando eu tive que tirar uma calota e o Button andava de Brembo, que eu não gostava, porque era um Brembo que ele gostava de modular. Eu gosto do Byte, eu gostava de Hitco, gostava de Carbon Industry. São nomes meio complexos, mas eles estão assim, só para entender, a hora que você pisa no freio eu gosto que pare. O Brembo era mais esponjoso um pouquinho. Tem gente que gosta de apertar o pedal e sentir a freada durante ela. Eu gosto da primeira parada, depois eu vou largando. E eu não gostava daquele freio dele. Tanto é que no começo da minha Honda eu tive problemas porque eu andava com o freio dele, até eu mudar. Uhum. E aí, cara, eu tive que tirar uma calota porque no meu freio Esquentava. Eu perdi o balanço aerodinâmico. E a hora que eu fui segundo naquele grid pro Button, eu vi eu falei, opa, mas peraí, é pra ser campeão. Sabe assim, tipo, quando eu bati na largada do bicampeonato, eu falei, não, cara, tá tudo programado pra você ganhar, como assim? Sabe, deu um momento desse e que demorei pra ter a reação de falar pros caras, ó, não funcionou aquele freio, vamos testar. Depois de 6 provas, eu testei o freio do Button. E aí, naquele carro funcionava. Voltou a calota, ele nunca mais andou na minha frente. Se você pegar depois disso, ele não anda mais na minha frente. Só que eu tive que, assim, aí tudo era chibatada. Pô, quando foi Barcelona, pô, tava eu liderando, só que a minha estratégia foi a pior, o Button anda com 2, eu fiz 3. Aí o mental começou a falar, pô, o cara vai fazer isso de novo? Não é possível. E aí eu passei um processo. Quando eu dei por mim, falei, cara, esse momento é de gratidão. O carro é demais. Só fecha o olho e acelera. Eu relaxei a mão, ganhei Monza, ganhei Valência. E foi naquele momento que eu vi que eu dei um passo para frente. E eu notei isso a gente tava, o Dudu correu de Stock Car em Curitiba. E ele falou assim... Não foi Cascavel? Mas ele também correu em Curitiba, assim, ele correu a primeira vez em Cascavel, mas em Curitiba ele virou para mim e falou assim, pai, quantas vezes você canta gasolina na corrida? Eu falei, filho, nesse oval aqui o pai tá cantando na reta principal e na... Ele falou, pai, não dá tempo. Por que não dá tempo? Porque tá ainda muito tenso, apertando. Aí você sente o que... né? E às vezes você fala assim, pô, o Thiago Camilo, que se prepara, tal, não sei o que, sai suado de vez em quando. Casa Grande. Mas é por queima de energia extra. Depois você aprende, você aprende a relaxar e enjoy muito mais, né? E gostar do momento. E hoje realmente eu tenho guiado com tanta a precisão. Já deve ter, né? Se a gente pudesse avaliar o quanto que eu já perdi alguma coisa, mas o fato de gostar tanto e não utilizar a energia ruim para o momento faz você não usar energia demais, né? Isso. Desnecessária. E aí você fica ali... Tanto é que eu saio do carro, né? Voltando até para Stock Car, eu saio exaurido de energia, porque quando eles me falam a 16 minutos do final, você é campeão, me deu um baque. Falando, não. Como assim? Não. Estamos programados para lutar até a bandeirada. E foi um momento que eu falei assim, o que eu faço? Você conseguiu ficar mais leve ainda? Não, eu fiquei péssimo. Eu falei assim, não é possível, eu quero lutar até o final. E aí eu falei, não, então eu vou acelerar até o final. E aí eles falam, o Maurício chegou várias vezes e falou assim, você tá chorando? Eu falei, não, só tô sério. Eu fiquei sério mesmo. E aí eu lutei, tanto é que eu venho com o Cardoso na linha de chegada e ainda encosta e tal. E eu falei, eu vou lutar até. Só que aí a hora que passa a linha, aí, eu fiquei sem energia nenhuma. Eu tomava água e não melhorava. Você me viu no pódio, eu tava sem energia nenhuma. A hora que eu tomei um gole de champanhe, deu um negócio assim. Tá. Mas 40 dias, né? A água não tava me ajudando. Eu acho que a gente é muito, muito feito de energia mesmo. Antes da gente saber algumas histórias bacanas suas com o Christian também, que o Christian disse que tem várias histórias legais, eu queria só uma última passagem de Fórmula 1. Depois do ano da Brown, 2010, você teve a chance de ir pra McLaren, uma história que pouca gente sabe. Como que foi essa possibilidade de poder trabalhar também com o Lewis Hamilton? Você que trabalhou tanto tempo com o Schumacher, com o Lewis. Como que foi esse episódio? Esse episódio
assim, é marcante, mas é novamente aquela situação da lealdade. Eu já havia namorado a Williams, eu já havia assinado o contrato, e aí eu tô em casa, quando eu olho assim, falo assim, ué, era... Quem que era da McLaren? Era o... Não era o Ron Dennis, era o... Não, era o Whitmarsh. Isso. E ele liga e fala assim, cara, você tem chance da gente conversar e tal? Eu falei, putz, mas e agora? Eu assinei e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E aí eu dei a negativa. Eu falei, cara, eu não consigo. Eu sempre sonhei guiar para Williams, e eu acho que é o que eu tenho que fazer. E foi uma decisão que depois eu também... Foi meio decepcionante, porque quando eu cheguei na Williams, não era o Sir Frank Williams mais. Uhum. Não era dele, ele já não tinha mais aquela pegada, não tinha dinheiro. Né? Você acha que era mais comercial e menos race, entendeu? Porque se você analisar a história do Frank, o que ele fez na vida dele para fazer o carro de Fórmula 1 andar, enfim, ele fez praticamente tudo, vendeu casa dele, brigou, isso, aquilo. Tem que ter um cara para ter a visão, né? Depois vai perdendo. Aquele ano foi dominar, assim, a equipe, o dono da equipe era o advogado deles. Sim. E aí acabou com aquela... Porque por que eu fui lá? Eu falei assim, aqui esses caras não vão ter... mandar mensagem no rádio, não vão... Aqui nós vai acelerar e vamos fazer. E virou muito comercial. Quando eu vi que o dinheiro vinha de um outro lugar, porque o companheiro de equipe tinha uma asa e eu não tinha, eu falei, pronto. Aí broxou mesmo, sabe? Deu uma... Então, nesse sentido, eu pensei muito nas pessoas por lealdade, mas teve coisas que aconteceram que foi uma pena. Uhum. E acho que teria sido bem interessante realmente esse... Porque a McLaren teve uns anos meio difíceis, mas era um carro muito mais competitivo do que... Muito mais. Sido... O Button provou isso. Provas, inclusive. E aí, Christian, você que falou que queria tanta história com o Rubinho. Eu sei uma de vocês que é famosa, que é a do... 2 dias, mas... Da Austrália, né? Que vocês brigaram com... Que o Senna mandou vocês estacionarem o carro e ele acabou com o carro de vocês, não foi? Então, isso aí, foi muito... Você não pode falar, hein? Isso aí foi muito... Foi engraçadíssimo, né? O Ayrton nos convidou para um jantar e... Isso foi final de 93. Foi. Final de 93, que inclusive no domingo depois a gente tava no show da Tina Turner do lado dele ali. É aquele show que ele sobe no palco do Simple the Best? Olha só. Então, mas no sábado, nós comemos no sábado. E eu só lembro dele, a gente batendo no carro dele, ele nem esboçando nada, não fazendo nada. E aí a única coisa que ele mandou fazer, se você lembra, ele pediu pra gente estacionar antes dele. E aí ele pagou a conta, a gente comeu, todo mundo foi um bem bolado, lembra? Os pratos nós comemos todos iguais, eu tive piriri, o Ayrton teve piriri e você não. Por alguma razão, a comida entrou bem pra ele. Porque a história do piriri eu não sabia. Não, porque assim, era aquela coisa, era um baita restaurante que o Ayrton conhecia, eu não lembro se você conhecia ou não, mas eles fizeram 4 pratos para todo mundo se servir, sabe? Era massa com coisa e tal, e ficou... E aí eu lembro dele falar pra gente, ó, já paguei a conta e tal, para 2 que estavam tentando alguma coisa na vida, foi bem legal, porque era bem cara a conta. E aí ele levantou um pouquinho antes, e o que eu me lembro é quando eu olhei, ele já vinha de marcha ré, assim. Bau! Eu lembro do barulho de ferro de um carro saindo do outro. E ele engatou primeiro e foi embora. E nunca falou nada disso. Como se nada tivesse acontecido. E ganhou a corrida depois. Ele ganhou a corrida. Foi a última vitória dele. Ele ganhou a corrida. E aí depois teve o show. Eu lembro, a gente precisa do quê? Cadê o passe pra gente entrar? Em todo mundo do paddock entrava em Adelaide, entrava com o passe de Fórmula 1 e entrava nesse show. Sensacional. O Christian fez muito parte da minha vida. Para mim, o meu momento de gratidão iniciou quando eu comecei a ver
porque como a gente disputou muito, né? A gente disputou muito mesmo. E eu devo muito, muito ao Christian, e acho que a gente cresceu. Chegaram a ficar sem se falar, por exemplo? Muito, muito. Ele estudava na escola do lado, e muitas vezes o motorista trazia para minha casa, e teve momentos que, não traz. Parou isso, né? Então, mas o momento que ele chega na Fórmula 1 me deu um prazer, né? A gratidão de ver que pô, ele tinha conseguido. E quando eu cheguei com o prazer de disputar de novo, mas não era aquela... não existia mais aquela rivalidade. Eu acho que demorou um pouco de tempo pra gente torcer um pelo outro, mas tanto é que quando eu assinei pela Ferrari, eu convidei ele para estar comigo lá. Ele foi... No primeiro teste dele de Ferrari em Maranello, né? Aquele dia... Fiorano, desculpa. Aquele dia, lembra aquela neve, né? Tava branco o... Não, eu lembro que eu posei em Bolonha, daí a hora que eu saí lá no saguão lá do aeroporto. Exatamente. Lá do terminal tinha um moçoiro da Ferrari lá com uma plaquinha com o meu nome. Eu falei, nossa, que chique, né? Mas para mim... O Rubini preparou tudo aqui para mim. Eu fiz isso. Daí foi quando eu comecei a te chamar de Rubini por causa da revenda. Era uma revenda, acho que da Ford, sei lá o que era. O nome da revenda era Rubini. Era Rubini ou Rubito? Era um dos dois. Não, é que daí você também ficou de saco cheio, que todo mundo... Ele falou, Rubinho demais, Rubito, não sei o quê. Vou te chamar diferente. Acho que você viu essa revenda. Essa revenda, e daí foi quando começou. Rubini. E eu lembro de você saindo do box. Eu acho que eu cheguei na tua segunda, terceira andada. Foi legal. Foi... porque era o primeiro brasileiro a sentar numa Ferrari. Eu tinha, na época do kart, a gente passou a nossa vida inteira praticamente se degladiando no kart, e, no entanto, o seu companheiro, o rival, estava sentado numa Ferrari. Então, isso foi legal. Eu participei do mundo da Fórmula 1 bem menos tempo que você, mas eu já tinha participado do mundo da Fórmula 1. Naquela época eu estava correndo de Indy para o Paul Newman, Carl Haas, então eu também estava numa das melhores equipes, só que com uma dinâmica diferente. Eu estava do outro lado do mundo, correndo nos Estados Unidos. Então, ver você saindo, e o que me chamou mais atenção era a parte traseira do seu capacete laranja, porque toda vez que eu ia para a pista no kart, eu sempre olhava o capacete laranja e mais em treino, muito mais em treino do que na hora da corrida. Na hora da corrida você está focado, você está tentando fazer o seu melhor, mas no treino, para saber se você está andando mais rápido ou mais lento. Então você ficava procurando na pista onde que estava, eu no caso ficava procurando onde que está o capacete laranja, e daí eu ficava comparando volta a volta para saber se eu estou mais rápido ou se eu estou mais lento. Então, quando eu vi a parte de trás do capacete laranja saindo numa Ferrari, tipo, uau, te dá aquele friozinho na barriga. Tem que tomar cuidado até para não se emocionar, mas para mim foi muito doído ver o Christian ir para a Fórmula Indy, porque por mais que tivesse sido uma decisão usando a cabeça, porque era uma coisa boa, ele foi logo no primeiro ano, já foi segundo em Indianápolis, e era assim, era aquele teu amigo que, pô, abriu a porta para você. Na verdade, ele abriu a porta para mim na Fórmula 1. Chegou um ano antes e deu a chance daquilo tá acontecendo. Era um sonho para os dois garotos que estavam em Interlagos, que, ele organizava as provas de bicicleta ali no Laranjal, em Alphaville. Então, a gente tem muita história junto. E para mim, quando eu falei para ele, falei, cara, assim, eu queria muito que você estivesse aqui, porque vai ser muito emocionante a gente viver isso junto. É uma vitória para mim, mas eu queria que fosse sua também. E então a gente teve essa troca, né, esse momento, e foi duro vê-lo partir, porque, enfim, era legal também ligar a televisão e ver ele correndo lá, mas ele tinha muito mais
para dar na Fórmula 1. Então, esse momento foi muito importante. Eu acho que a gente nunca conseguiu passar na Fórmula 1 a mesma situação que a gente passou no kart. E eu não sei, eu acho que eu fui o que eu fui na minha carreira por causa dessa pessoa. E eu espero que eu possa ter contribuído também para ele. Foi então, total, eu tenho certeza que se você não fosse a pedra dentro do meu sapato, eu não teria sido o que eu fui. E tudo que a gente passou no kart, que eu adoraria ter passado a mesma coisa na Fórmula 1, só que, sei lá, por um motivo ou outro, não aconteceu. Mas, por exemplo, o Christian sempre foi hoje ele é mais emotivo pela família, pela filha, que trouxe tanto para ele, e ele sabe do que eu tô falando. Mas o Christian, para mim, foi não só importante na pista, mas ele foi fora também. E teve momentos em que eu li um livro uma vez, não sei se você lembra, e eu liguei para você, eu falei, eu queria que você lesse. Não, você me deu o livro. Eu tenho ele até hoje. Eu falei para ele, falei, acho que vai ajudar muito em alguma coisa se você tiver esse tipo de crença. Então, para mim, a entrega, por isso que eu tô falando, é legal ter troféu. Puta, o troféu é lindo e tal. Mas tem coisas muito mais valiosas, né? Então, assim, ó concurso que a gente conseguiu o que conseguiu, e eu consegui o que, inclusive agora o bicampeonato, por tudo a pedra no sapato que sempre foi. Você lembra que a gente batendo 2 vezes na mesma corrida? Nossa. E a gente e daí bateu. Os pais brigando, né? Então, os pais... Não, é verdade. Os pais com a mão para trás, assim, os dois com a mão para trás, assim, e aquele povo de mecânico indo para dentro da pista, e você passava, falei assim, puta, eu bati com o Christian, era primeiro e segundo, batemos. Aí eu caí para trás de você, acho que a gente já era quinto, sexto, eu fui passar na saída do bastião, pá, bateu de novo. E aí os pais brigando fora, aquele a gente ficou um bom tempo sem se falar. Então, um bom tempo, algumas semanas, né? Porque daí, tipo, 1 mês e meio depois, a gente foi correr no Mundial de Kart. Era 2 moleques, né? Sei lá, 14, 15 anos. O que aconteceu quando chegou no Mundial de Kart? A gente tava brincando de novo. Antes do Mundial, antes da corrida, a gente tava brincando, se divertindo, como se nada tivesse acontecido. Pensei que vocês tinham batido de novo, do jeito que você falou. Você sabe, eu fui correr agora com o Fisichella de Ferrari, né? E um dos melhores amigos dele é aquele Balestreri. Lembra que o pai morreu? O pai dele faleceu no sábado. Sábado ou domingo de manhã. Na corrida. Você lembra? Lembro. Então, a gente tem história que certeza um vai lembrar do outro. E eu tava lá, o cara falou, eu falei assim, puxa vida, eu até fiquei meio assim. Ele falou, meu pai havia Acho falecido. Que ele teve um ataque do coração, se eu não me engano, foi logo antes da final, foi em Laval, quando ele estava correndo em Laval, no Mundial de Laval em 86. 87. Mundial de 87? Bom, eu fiz, o único que eu fiz foi 87. 87. Então, porque você fez eu fiz 3. Não, eu fiz Jesolo. Não, eu fiz Le Mans, que eu nem fui para a final. Eu ganhei a corrida de repescagem daí. Daí, em Jesolo, eu cheguei em sexto, e a minha grande chance foi Laval no foi Mundial quinto, né? Não, eu fui sexto, mas eu larguei na final, quando valia, eu tava largando em quarto. Então, era aquelas 30 voltas, quem chegasse na frente... O Marcelo Ventri foi quinto, então? Porque eu achei que você tinha sido quinto, ele sexto, eu fui nono. Tá. Não, eu lembro que eu fui sexto. Então... Sensacional essas histórias, meu. Sensacional. Falando em história, Rubens, o que falta pra tua história? O que você ainda não correu, que você gostaria de correr? Que pista que você gostaria de correr, que você ainda não correu? O que você tem ainda? Eu tenho o sonho de participar de provas longas com meus filhos. Eu acho que eu quero me manter saudável para que isso possa acontecer. Mas isso dá para você fazer qualquer hora agora. Agora que eles já estão mais velhos, já têm uma certa correndo, experiência, já estão correndo, eles não estão no primeiro ano deles. Não. Então, por exemplo, você já coloca um dos 2 moleques dentro de um carro, ele já sabe exatamente o que fazer. Já. Outro dia o Denner, inclusive, falou para mim, pra gente botar o Fefo para andar no Porsche, para ver como é que vai, né? Para ver como é que carro fechado, porque o Fefo tem uma outra dinâmica, assim, né? Eu falo para ele, Fefo, eu não tenho condições de falar para você, vai na manha, porque você não é feito disso. Ele intenso. Intenso. Então tem que pegar aí para durar a prova longa, tem que... Você tem vontade de correr fora ou aqui mesmo no Brasil? Assim, a gente
o sonho é fazer Le Mans. Meu sonho é fazer Le Mans com os moleques, fazer... Eu gosto muito de Daytona, acho aquela prova sensacional, assim, então... Pode começar aqui, fazendo os 500 km com o Denner, né, no final do ano. Então, são 3 pilotos. Então, eu tenho esse sonho. A vida me deu muito, muito. E eu gostaria de ainda... Acho que a pessoa, eu falei isso outro dia, a pessoa, ela não se torna uma referência ou uma celebridade por nada. Tem coisas que a gente... Eu me perguntei muito quando eu era moleque por que tinha amigos que tinham que colocar gravata e ir trabalhar, e eu tava ali fazendo o que eu gostava e ainda ganhava dinheiro. E aí depois eu fui ver que a minha missão talvez não tenha nada a ver com corrida, né? A minha missão é devolver, através do meu instituto, muita coisa ainda. Então, o Instituto Barrichello, né? Eu tenho um sonho de colocar comida na mesa das pessoas. Eu visitei esse ano uma aldeia indígena que foi maravilhosa, assim, poder ver aquelas crianças felizes e eles estudam, é tudo uma dinâmica muito diferente. E eu tenho, junto com amigos, eu tô tentando construir alguma situação que possa ser de entrega. Eu não queria fazer alguma coisa pontual, que é colocar uma comida aqui ou lá. Uhum. Eu queria algo muito maior. Eu vejo o grande problema, a fome. Então eu acho que essa entrega vai ser importantíssima para mim. Legal. Tem redes sociais do Instituto? Tem. institutobarrichello.org. institutobarrichello.org. Legal. Rubinho, cara, quero agradecer demais. Foi um programa Daria muito pra bacana. ficar bem mais, né? Poderia ficar bem mais, sem dúvida. A gente pode fazer um dia, você voltar aqui, faz só o proibidão com o Christian, que o pessoal quer saber aquelas que não pode contar, sabe? A gente foi bem político hoje. Vocês né? foram? Achei contido demais, inclusive, que vocês foram aqui. Não, é que é muita história. Se a gente começar a contar, e daí uma história leva na outra, que a gente lembra daquilo, que daí você não para. O programa de 1 hora acaba virando um programa facilmente de 2, 3 horas, sem fazer esforço. Se bobear de 2, 3 dias. Tem muita coisa. Se vocês quiserem isso, coloquem nos nossos comentários. Aliás, eu sei que eu devia ter anunciado um monte de vezes as nossas redes sociais, o @pelaspistas360 lá no Instagram. Aliás, vai ter um concurso muito bacana no @pelaspistas360, então se inscrevam no nosso Instagram, também se inscrevam no nosso canal no Pelas Pistas no YouTube, nas nossas plataformas de áudio onde tem o programa. Deixa o seu like no vídeo também aqui, tem muita coisa por vir aqui ainda nos próximos programas, mas mais uma vez, obrigado Rubinho, valeu demais. Valeu, o pessoal muito, gostou bastante, obrigado, viu? Obrigado. Valeu, tio. Valeu, Nelsinho, obrigado, valeu também. Valeu, galera. Boa. Até a próxima. Valeu, Christian. Até a próxima. Te achei muito contido. Quem achou o Christian contido, coloque também. Eu achei o Christian contido nos nossos comentários, mas valeu demais. Foi realmente um programa muito bacana. E semana que vem a gente volta com mais um episódio acelerando, porque aqui é o Pelas Pistas.